Nosso texto base é João 5, do 1 em diante. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus disse-lhe: Levanta, toma a tua cama e anda. E logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhe: Aquele que me curou, ele próprio disse: Toma a tua cama e anda. Perguntou-lhe, pois, quem é o homem que te disse: Toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: Eis que já estás são, não peques mais, para que não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Esse texto é bem conhecido nosso, mas nós vamos ver algumas coisas deste texto aqui nesta noite. Jesus, ele estava indo para uma festa que tinha em Jerusalém, e ele foi, para essa festa, e aí ele vai a esse tanque de Betesda, Jesus, ele demonstrou o seu poder sobre as enfermidades, sobre todas as coisas. Jesus, ele demonstrou o seu poder no tempo que ele ficou aqui na terra. Então, Jesus, ele tem poder sobre todas as nossas dores, tanto da alma como do corpo e até mesmo da nossa mente. Jesus, ele tem esse poder. E ele sempre, ele sentia compaixão das pessoas. Por mais triste que ele estivesse, quando anunciaram que João Batista tinha sido morto, Jesus, ele procura sair para um lugar para chorar, a morte de João Batista, para sentir o luto da morte de João Batista. Mas nós vamos ver que uma multidão foi atrás dele, e ele não pôde. E ele viu essa multidão e ele compadeceu-se dessa multidão, mas ele estava ferido, com a morte de João Batista. Mas ele ainda assim foi e atendeu a multidão. E aqui também ele estava indo para uma festa. A gente, quando fala em festa, a gente supõe que é para se alegrar, É um lugar onde a gente se alegra. Na festa é um lugar onde há alegria, E Jesus estava indo para essa festa em Jerusalém, mas ele vai num lugar onde havia muita tristeza. Era um lugar onde estavam ali muitas pessoas doentes, de todo tipo de doença. Porque naquele tanque, irmãos, a Bíblia fala em muitos tanques, principalmente no Novo Testamento. Nós temos que entender, que Israel, ali, a Palestina, é um lugar muito seco, árido, é deserto ali. Então, a água potável, ela sempre foi algo, de valor. Não há nada mais de valor do que a água num lugar onde é
seco. Então, existiam muitos poços, que esses poços armazenavam água, que era para consumo, só que eram lugares fundos, lugares em que podia entrar, né, todo o corpo ali. E nesse lugar especial, né, no tanque chamado Betesda, então, de vez em quando, diz o texto, vinha um anjo e mexia as águas, e a primeira pessoa que entrava ali, não importava a sua doença, era curada. Então, vocês imaginem, numa situação que não tinha médicos como tem hoje, né? Não tinha o SUS como nós temos hoje, né? Que corre. Então, vocês imaginem quantas pessoas estavam neste lugar, porque tinha uma possibilidade de cura. Ainda que muito remota, porque ninguém sabia quando o anjo vinha, e só uma pessoa era curada, que primeiro descesse as águas, mas era um lugar de esperança. Quem estava doente, quem estava precisando de uma cura, por mais difícil que fosse, mas ainda era um lugar de esperança. Porque você sempre, né, a esperança é algo que nos move, não é verdade, irmãos? A esperança é algo que nos move a prosseguir, né, a tentar. Então, Jesus, ele sabia desse contexto em que os que estavam ali viviam, e Jesus, ele vai até este lugar, no poço, e ele vê um homem ali, e ele sabia da situação deste homem. E o texto diz, né, que 38 anos. Olha, gente, é muito tempo para você esperar um milagre acontecer na sua vida. 38 anos. E aí, nós vemos que Jesus, ele vai até este homem, né? E o versículo 6 diz, e Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe, queres ficar são? Então, Jesus se aproxima, Jesus conhecia a condição deste homem, Jesus sabia o quanto ele estava esperando pela cura, o quanto tempo ele estava ali, e Jesus vai e pede. E o que acontece no versículo 7? O enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Esse homem, ele estava tão focado no seu problema, tão focado na sua situação ali, que era uma situação difícil, que era uma situação degradante para ele, né? Porque ele estava buscando a cura há 38 anos e ele não conseguia, porque sempre que as águas eram agitadas, né, alguém que tivesse uma condição um pouco melhor que a dele, descia primeiro. Então, ele estava tão focado no seu problema, na sua situação, que ele não se deu conta da pergunta que Jesus fez para ele. Jesus não pediu para ele o porquê que tanto tempo e ele não tinha entrado na água. Jesus não pediu isso. Jesus fez uma pergunta direta para ele. Você quer ficar são? Você quer ser curado? E o homem, ele não prestou atenção no que Jesus estava falando. Por quê? Porque ele estava muito focado no seu problema, na sua situação. Irmãos, nós podemos tirar essa primeira lição para nós hoje. Que muitas vezes nós estamos tão focados no nosso problema, na nossa situação, naquilo que a gente está vivendo, que Deus está falando conosco e nós não ouvimos Deus falar conosco. Nós não prestamos atenção no que Deus está nos dizendo, porque nós estamos muito focados em algo, no nosso problema, nas nossas lutas, naquilo que a gente tem para resolver, na nossa situação. E nós temos uma grande facilidade, e não estou, porque a situação dele era uma situação difícil e calamitosa mesmo, mas nós temos uma grande
tendência de nos colocarmos sempre como coitadinhos. Ai, que dó de mim. É uma tendência humana nossa. E nós temos essa tendência, irmãos. Quando a gente está vivendo algo difícil na nossa vida, nós temos essa tendência de ficarmos com dó de nós mesmos. E assim, esse homem estava tão ali focado no seu problema, na sua dificuldade, que ele não viu quem estava falando com ele. E Jesus não estava pedindo por que 38 anos ele não deixou de estar ali. Não, Jesus fez uma pergunta direta para ele: você quer ficar são? O que seria o lógico dele responder: sim, eu quero. O que eu estou fazendo aqui esse tempo todo? É isso que eu almejo. É ficar são. Mas ele estava tão focado no seu problema que ele não conseguiu ver quem estava falando com ele. Ele não conseguiu ouvir a voz de Jesus. Então, algo que nós temos que entender e trabalhar em nós mesmos é que a gente nunca deve focar demais no nosso problema. Nós temos que focar em Jesus. O nosso foco, independente da situação que a gente está vivendo, o nosso foco tem que ser Jesus. Porque Ele tem poder para resolver os nossos problemas, sejam eles quais forem. Se for na nossa alma, Ele tem poder para curar a nossa alma. Se for nosso corpo, Ele tem poder para curar o nosso corpo. Se for a nossa mente, os nossos sentimentos, Ele tem poder para curar os nossos sentimentos. Mas às vezes Deus está falando conosco. Deus está querendo tratar conosco. Deus está querendo mostrar: filho, eu estou aqui, olha para mim. E nós estamos tão centralizados em nós e no nosso problema, que nós não ouvimos Jesus. Então nós precisamos aprender, irmãos, a estar com nosso foco sempre em Jesus, sempre em Deus. Buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, esse é o nosso foco. Nós temos que estar sempre servindo a Deus, buscando a Deus, e Ele vai fazer aquilo que nós não conseguimos fazer. O milagre vem dEle. Esse homem, há 38 anos, ele não conseguiu resolver o seu problema. Mas quando Jesus chegou ali, o problema foi resolvido, né? Por 38 anos ele ficou sozinho tentando resolver o seu problema. Mas quando Jesus chegou na vida deste homem, em poucos minutos Jesus resolveu um problema de 38 anos. Então, irmãos, quando a gente se apega demais aos problemas, muitas vezes eles para durar uma semana, a gente faz com que dure meses. Porque nós não deixamos Deus agir. Nós nos apegamos. Coisas que seriam fáceis de se resolver, nós as transformamos, às vezes, em coisas grandes, por causa de nós nos apegarmos ao problema. Quando nós temos que nos apegar a Deus, que tem o poder de resolver qualquer problema. Nada é impossível para Deus. Não há nada que Deus não possa fazer por nós. E Jesus, ele demonstra isso. Porque ele estava indo para uma festa, mas ele foi lá procurar este homem que há 38 anos estava com dificuldade. Irmãos, Deus está nos olhando hoje aqui no coletivo. Sim, Deus está olhando para a igreja como um todo. Mas nosso Deus é tão grande e tão misericordioso e tão poderoso que, ao mesmo tempo que Ele nos vê como um coletivo, Ele também nos vê individualmente. E Deus sabe exatamente o que a Karina precisa. E Deus sabe o que a Kelly precisa. E Deus sabe o que a irmã Rosa precisa. E assim a cada um de nós. Nosso Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele não olha só no coletivo, mas Ele olha também individualmente.
E ele está indo para uma festa. E ele deixa de ir para a festa para ir ajudar aquele homem que estava há 38 anos esperando um milagre na vida dele. É esse o Deus que nós servimos. É esse Jesus que nós servimos. Que ele se preocupa conosco. O nosso Deus não é um Deus distante, longe, inalcançável. Não! Ele é um Deus de perto. Ele se interessa pelos nossos conflitos, pelos nossos dilemas. Ele se interessa por eles. Então, nós temos que aprender a deixar Deus no centro e ouvir quando Ele fala conosco, porque Ele sempre fala conosco. Então, nós precisamos ouvir. E este homem estava tão focado em si mesmo e nos seus problemas, que Jesus chegou lá e fez uma pergunta simples para ele, que era aquilo que ele mais desejava, mas ele estava tão focado que ele não prestou atenção no que Jesus estava falando para ele. No versículo 13 diz assim: e o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão daquele lugar haver uma grande multidão. Jesus curou o homem, mandou ele pegar a sua cama, levantar-se, o milagre aconteceu instantaneamente. E o que acontece? Jesus sai de cena. Jesus não ficou ali. Jesus não ficou esperando aplausos de ninguém. Jesus fez o milagre, fez o que ele tinha que fazer e ele saiu. Ele não ficou ali esperando o aplauso da multidão. Algo que nós aprendemos com Jesus. Faça o bem sem esperar recompensa. A recompensa, ela não vem de homens, ela vem de Deus. O mal nosso humano, é que nós fizemos algo e queremos ser reconhecidos por aquilo que a gente fez. Nós queremos que as pessoas reconheçam aquilo que a gente fez. E Jesus aqui, ele nos dá uma grande lição. Faça o bem e saia de cena. É assim que se faz o bem. Hoje, e a gente vê muito isso na internet, né? Pessoas, já na internet, muita gente falando, olha, quando você ajuda alguém, não poste. Porque estava muito assim, né? As pessoas fazendo bem e postando na internet. O que é isso, irmãos? Necessidade de aplauso. Necessidade de alguém, olha o que você fez. De tapinha nas costas, necessidade de bajulação. Mas Jesus aqui, ele nos ensina uma lição tremenda de humildade. Ele acabou de fazer um milagre. Ele curou um homem doente há 38 anos, paralítico. De 38 anos. E ele só falou, olha, levanta, pega a tua cama aí, né? E o texto diz que imediatamente o homem... E o que acontece com Jesus? Jesus sai de cena. O homem não sabia. Quando o homem foi interrogado, olha, quem que te mandou? Né? Porque foi num sábado e o homem estava levando sua cama e não podia, né? Pela lei de Moisés. Então, quando ele foi questionado, ele falou, nossa, eu não sei quem foi que me curou. Porque Jesus não ficou ali, né, esperando aplausos. Jesus não ficou ali esperando agradecimento. Jesus fez o que tinha para fazer e saiu. Então, nós precisamos aprender com Jesus como que nós devemos fazer. Porque a Bíblia nos diz que as boas obras é o caminho que o cristão deve seguir. Então, nós devemos fazer boas obras. Quem conhece a Jesus, quem teve um encontro com Jesus e conhece Jesus, nós temos sim que fazer boas obras, porque nós vemos o exemplo do Mestre. Jesus, ele fez, o tempo inteiro ele estava atendendo pessoas, cuidando de pessoas, ajudando pessoas. Ele nunca se negou a cuidar de ninguém. Ele cuidou até de Judas por 3 anos. E Jesus sabia quem era Judas. Mesmo assim, ele andou com Judas 24 horas por dia, por 3 anos.
Então Jesus, ele não olhou quem ele estava com ele, mas ele fez o bem a todos. Então Jesus nos ensina, faça boas obras, mas faça pelo motivo certo. Faça para que Deus seja glorificado através da sua vida. Através do bem que você faz, que as pessoas glorifiquem a Deus. E não que você seja glorificado. Quando você é glorificado, você já recebeu tua recompensa. E a Bíblia diz que daí nós já recebemos nossa recompensa aqui. E de Deus nós não temos nada para receber. Mas quando nós agimos como Jesus, que a gente sai de cena, Deus é glorificado. E aí então a nossa recompensa virá de Deus para nós. Porque nada que nós fizemos, Deus não perceba, Deus não saiba. Lembra de Cornélio, que foi o estudo que eu dei aqui esses dias? Cornélio, Jesus mandou um anjo falar para ele que Deus tinha visto as orações e as boas obras que ele fazia. Então nada fica desapercebido de Deus. Deus sabe aquilo que a gente faz. Então Jesus nos dá essa grande lição. Faça o bem, faça a tua parte, saia de cena, para que Deus seja glorificado. Como que a gente sabe que Deus foi glorificado na vida deste homem? Sabe onde ele estava? Ó, versículo 14. Depois Jesus encontrou-o no templo, aonde que o homem que foi curado por Jesus estava. O que simbolizava o templo? Era o lugar de adoração a Deus. Era o lugar onde o povo ia adorar a Deus. Então este homem, ele foi curado e ele reconheceu que foi Deus que o curou, por mais que ele não sabia de Jesus. Mas ele foi no templo agradecer a Deus pela cura. Então, ele entendeu que Deus é que havia feito aquilo por ele. Quando a gente sai de cena, as pessoas realmente reconhecem que foi Deus que agiu. E Deus age através de outras pessoas. Deus agiu na vida deste homem através de Jesus. Deus age na vida das pessoas através de nós. Deus nos usa para ajudar outras pessoas. Mas quando nós recebemos a glória, foi em vão, diante de Deus, a nossa ajuda. Nós não precisamos de aplausos. Nós temos que fazer para que Deus seja glorificado através de nós. Então, nós aprendemos aqui, com esse texto, de que fazer o bem, ajudar as pessoas, é um caminho que devemos seguir. Mas temos que ser como Jesus, sair de cena. Nós não precisamos de aplausos, nós não precisamos de tapinha nas costas, nós não precisamos de reconhecimento humano. Tudo que nós precisamos é que Deus seja glorificado através da nossa vida. Então nós precisamos entender isso e fazer isso. E aí, irmãos, este homem, imagine a alegria que ele sentiu. Depois de tanto tempo esperando, ele foi curado e dessa maneira, e ele vai no templo e ele então vê Jesus ali no templo, e lógico, né? Não tinha, eu acho, né? Que não tinha como não olhar para Jesus e ver algo diferente em Jesus. A Bíblia diz que ele era sem formosura, mas eu acho que quando Jesus abria a boca para falar, não tinha como você não sentir que ele era diferente. Porque, e aí ele reencontra Jesus ali no templo, né? E aí Jesus então traz um grande ensinamento para ele, no versículo 14. Depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. O que poderia ser pior do que você ficar 38 anos na situação deste homem? O que poderia acontecer com ele que fosse pior do que estar na situação dele? Morrer e ir para o inferno. Irmãos, tem algo pior do que ficar doente?
tanto do corpo, quanto da alma, quanto de qualquer outra coisa. Tem coisa pior do que passar necessidade. Tem coisa pior do que não ser reconhecido. E a coisa pior é o que a Carol falou, perder a salvação. Isso é o pior que pode nos acontecer. E eu costumo falar sempre, Deus tem poder para curar? Tem. E Ele cura e cura ainda hoje, né? Nós ouvimos aqui, às vezes, nas quarta-feiras, no culto de oração, testemunhos, foi orado e o milagre aconteceu, foi orado e isso aconteceu, né? Porque Deus continua sendo Deus, Deus continua fazendo, curando. Mas eu costumo falar sempre, a pessoa pode ter sido curada de uma doença gravíssima, e sido curada por Deus, e eu acredito na cura. Mas a cura vinda de Deus não torna a pessoa imortal. A pessoa vai morrer. Talvez não daquela doença, mas de uma outra coisa. Mas a pessoa vai morrer. Porque a cura não nos torna imortais. Apenas nos cura daquele problema. Mas nós vamos morrer de uma outra coisa. Mas quando nós perdermos a nossa salvação, não há nada pior que isso. Não há nada, irmãos. E quem já teve o encontro com Jesus e não abandona o seu pecado, está sujeito a acontecer isso que Jesus diz aqui, ó. Olha como Jesus é claro. Eis que já a estação, não peques mais para que não te suceda coisa pior. Quem tem um encontro com Jesus, quem é alcançado por Jesus, e não abandona seus pecados, vai, infelizmente, suceder algo pior. E Jesus aqui, ele está mostrando, porque Jesus era a vida. Jesus, ele ainda ia para a cruz, mas ele era o Redentor. Então, Jesus aqui está mostrando para este homem, olha, eu sou a vida. E você precisa mudar as suas atitudes. Por isso que nós sempre falamos o que é conversão. Conversão é mudança. Quem diz que aceitou Jesus, mas não tem mudança de vida, será que aceitou Jesus mesmo? Será que houve uma conversão mesmo? Porque é impossível, irmãos. Quem conhece a Jesus precisa mudar os seus costumes. O que Jesus fala para este homem, ele fala lá para a mulher adúltera também. Quando ninguém a matou, ninguém a condenou, porque o pecado dela era para a morte, e ninguém pôde matá-la. Jesus diz para ela, olha, eu também não te condeno, porque ele está falando para ela, ó, eu sou a vida. Mas ele diz algo para ela, ele fala assim, vá e não peques mais. Mude a sua vida. É isso que Jesus, ele nos aceita. Quando a gente chega até ele nos aceita do jeito que a gente está. Com os nossos pecados, com nossas falhas e tudo mais. Ele nos aceita, ele nos perdoa, ele nos limpa de todo o pecado. Ele tira de sobre nós o peso do pecado, o peso da condenação que estava sobre nós. Ele nos livra de tudo isso, mas nós precisamos mudar. Não peques mais. Esta é a condição. Alguém que tem um encontro com Jesus, que foi tocado por Jesus, precisa mudar a sua vida. Não há como dizer que eu sou de Cristo se eu não faço o que Ele ordena. Então, irmãos, Jesus, ele curou o homem fisicamente. E aí este homem vai no templo agradecer a Deus, reconhece o poder de Deus. E aí Jesus então ensina para ele, olha, ainda te pode acontecer algo pior do que já te aconteceu. Você precisa tomar uma atitude. Você precisa mudar a sua vida. Você precisa deixar o pecado. Você precisa se aproximar de Deus. Irmãos, este homem
diz o texto, passou 38 anos esperando pela cura. Ele passou 38 anos esperando que o milagre acontecesse na vida dele. E aí Jesus fala para ele que podia acontecer algo pior ainda. Este homem, ele ficou ali no lado do tanque de Betesda, esperando o movimento das águas. Ele deixou a sua vida toda para estar ali, porque não sabia quando o anjo descia. Ele deixou de ter contato com a sua família, porque a família tinha que seguir a vida, né? E ele tinha que ficar ali. Então, ele abriu mão de muitas coisas para buscar a solução do seu problema. E aí, então, ele é curado e ele é liberto imediatamente por Jesus. E agora Jesus diz para ele, olha, você precisa mudar para que não te suceda coisa pior. Ele entendeu a mensagem. O texto não fala mais sobre este homem, porque não tinha como ele não entender o que Jesus estava falando. E nós, irmãos, nós viemos para Jesus desse jeito. Quando a gente chega para Jesus, a gente está cansado do pecado, cansado do fardo do pecado, cansado da condenação que pesava sobre nós. A gente não vê hora de se livrar daquilo tudo. E a gente deixa tudo para Jesus e a gente sente aquele alívio que só Jesus pode dar na nossa alma, no nosso coração. Mas, de repente, a gente se esquece de tudo isso e volta para o pecado e volta a cometer as mesmas coisas, porque achamos, na nossa visão humana, que Deus sempre vai estar me esperando. Irmãos, o texto diz que Jesus curou este homem. O texto também diz que havia mais doentes junto com este homem. Mas Jesus não curou a todos. O que eu quero dizer é que Jesus chama a todos. Jesus dá oportunidade a todos. Mas ele só vai lutar por quem quer ele de verdade. Não pense que se você não abandonar o pecado, Jesus vai continuar ali te esperando, te esperando e te esperando. Nós temos, como eu falei antes, nós temos essa maneira humana de sentir dó de nós mesmos. Jesus não sente dó de nós, ele tem misericórdia, é diferente. Deus tem misericórdia de nós, Deus não tem dó de nós. Portanto, irmãos, quando Jesus voltar e nós estivermos diante de Deus, e Deus te chamar pelo teu nome, Deus não vai ter dózinha de você. Ele vai ver como era a sua vida. Se você estava conforme Ele queria que você estivesse. Não pense, irmãos, que na hora do juízo de Deus, Deus vai ter dó de nós. Esse é um sentimento que não é de Deus, é humano. Deus, ele tem misericórdia. Em Salmos diz que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. E é verdade, irmãos. Eu posso hoje dormir com meu coração duro, em pecado, mas amanhã, no acordar, eu posso me arrepender, pedir perdão a Deus, e Ele vai me perdoar, e Ele vai estar disposto a recomeçar o agir dele na minha vida. E essa misericórdia do Senhor, ela se renova a cada manhã até que eu esteja me arrependendo. A partir do momento que eu não me arrepender, que eu não abandonar o pecado, vai e não peques mais. Foi isso que Jesus disse para a mulher adúltera? Não é mais para fazer o que você estava fazendo. Irmãos, quando nós entendermos que o não de Deus é não e pronto, acabou, nós vamos nos tornar obedientes. Nós achamos que com Deus é como com nossas relações humanas. Quando nosso pai ou nossa mãe falavam não e a gente teimava e fazia, né? E o que a gente levava às vezes era uma surra. Nós temos que entender que com Deus a punição é muito maior do que apenas uma surra. É a nossa eternidade.
vai e não faça mais. Cuidado para que não te suceda coisa pior. Então, Jesus, ele está alertando que o pecado, ele traz uma consequência na nossa vida gravíssima, horrenda, terrível. E que nós, então, precisamos entender que o pecado deve ser algo que não faça parte mais da nossa vida. Nós precisamos deixar o pecado, abandonar o pecado. Como eu sempre falo, o pecado tem que ser um acidente na nossa vida. Eu não queria, mas eu me descuidei e aconteceu. Quando nós temos esse pensamento em nós, e que o pecado é assim na nossa vida, automaticamente nós pecamos, o Espírito Santo já fala, ó, você pecou, está errado o que você fez, e a gente vai consertar o nosso erro. Agora, quando a gente deixa o pecado ser aquele pecado que é uma rotina na nossa vida, que não é um acidente, aquele pecado que eu sei que é pecado e eu continuo praticando, e eu continuo praticando, e eu continuo praticando, o que acontece? O Espírito Santo já não nos fala mais, porque nós não ouvimos, porque nós não queremos deixar. Então, nós continuamos na prática do pecado, e isso nos leva à morte. O pecado nos leva à morte. E Jesus, ele nos leva à vida. Então, quando Jesus disse, ó, não peques mais, não peque para que não te suceda coisa pior, Jesus sabe do que está falando. Então, é nós que precisamos entender o quão sério o pecado é diante de Deus. Quando nós entendermos a seriedade do pecado e as consequências do pecado, nós vamos fugir do pecado. Fugir do pecado. É isso que nós devemos fazer, fugir do pecado. Então, nós precisamos entender, irmãos, essas 3 coisas importantes que esse texto nos mostra. Primeiro, colocar Jesus como centro, para que a gente ouça quando Jesus fala conosco. Tirar o foco do nosso problema, tirar o foco da nossa situação e focar em Deus. Ele tem um milagre para qualquer situação que a gente esteja passando. E o nosso Deus é esse Deus que curou este homem aqui. É o Deus que andou por sobre as águas. É o Deus que fez a tempestade parar. É o Deus que libertou o gadareno lá com uma legião de demônios. Esse é o nosso Deus. Não há impossível para Deus. Não há nada que Ele não possa fazer. Não há. Então, este homem, ele estava focando no anjo, mas o próprio Deus foi lá. Então, é esse Deus que nós servimos, irmãos, que não precisa de intermediários para fazer o milagre acontecer. Ele está olhando por nós, e Ele tem poder para fazer cessar qualquer coisa na nossa vida, mas nós precisamos estar no foco. Eu estava, hoje, orando, e pensando, a gente é humano e preocupado com as coisas que estão acontecendo, como o pastor falou no domingo à noite, dessa obra maligna se levantando contra a igreja. E eu estava pensando, e aí eu fui orar, e eu pedi, Senhor, fala comigo. Fala, Senhor, dessa situação toda, fala comigo, E eu pedi um texto para Deus. Então, Deus, Ele fala conosco, é nós que precisamos saber ouvi-lo. E aí, eu abri o texto, Deus falou muito claro comigo, que era o versículo 14. Deus falou muito claro. Aí, eu peguei a Bíblia, onde eu abrisse o versículo 14, e irmãos, olha, Joel 1,14, está escrito assim: santificai um jejum, apregoai um dia de proibição, congregai os anciãos e todos os moradores da terra na casa do Senhor vosso Deus e clamai ao Senhor. E aí eu fiquei em paz, porque a atitude que deveria ser tomada nessa situação foi tomada. Eu estava preocupada, porque a gente fica,
Mas aí Deus acalmou meu coração, porque aqui diz: santificai um jejum. O que foi feito essa semana? Vai terminar amanhã. Na congregação, chamai na congregação. Então, Deus acalmou meu coração. Porque aquilo, a atitude que deveria ser tomada, foi tomada. Foi certa, era isso mesmo que era para ser feito. Então, eu fiquei em paz. Falei, então, nós fizemos o certo, nós agimos da maneira que era para agir mesmo. Então, Deus já nos deu a vitória. Deus já agiu e Deus já nos deu a vitória. Então, tranquilizou meu coração. Deus fala conosco. Nós precisamos sair da bolha que a gente está e focar em Deus. E Deus, Ele vai nos dar a solução dos nossos problemas. Deus tem poder, irmãos, para solucionar qualquer problema. Outra coisa, faça o bem e não espere a recompensa. A recompensa vem de Deus. Deus vê o que a gente faz. E Deus vai além, Ele vê o motivo pelo que a gente faz. Então, às vezes, as pessoas interpretam mal até o bem que a gente faz para elas. Às vezes você vai fazer o bem para uma pessoa, a pessoa interpreta que você está menosprezando ela, ou né? Porque, irmãos, tem muitas pessoas que passam por necessidade, que têm problema, mas têm um orgulho lá em cima, que elas se ofendem quando as pessoas querem ajudar. Então, mas você também não precisa se preocupar em provar nada para ninguém, porque Deus conhece a intenção do nosso coração. Então, as pessoas podem nem entender o que a gente fez, ou não receber de bom coração aquilo que a gente fez, mas Deus sabe da intenção do nosso coração. Então, com Deus, nós estamos descansados. Então, saia de cena, não fique buscando aplausos. E a última e mais importante lição que nós aprendemos com Jesus é: não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Irmãos, a salvação é algo sólido, mas tem regras. O preço da salvação que nós não podíamos pagar, Jesus pagou na cruz. E a cruz, nela nós somos curados, restaurados, nela nós fomos libertos, mas ela custou muito caro para Jesus. E a nossa vida, ela também precisa de renúncia, que eu venho falando há muito tempo. Renúncia. Evangelho é renúncia. Eu preciso renunciar ao pecado. Eu preciso deixar o pecado. Porque senão, a obra da cruz não vai ter efeito na minha vida. Se eu não renunciar ao pecado, eu vou para o inferno. E a obra da cruz daí não teve efeito sobre a minha vida. Então, aquilo que eu não podia fazer, Jesus fez. Que foi pagar o preço dos meus pecados. Agora, deixar o pecado, isso eu posso fazer. E sou eu que preciso fazer. Não é Deus que vai arrancar o pecado da minha vida. Não. Porque o pecado é uma decisão nossa. Eu decido pecar. Eu peco voluntariamente. Então, é uma decisão própria também. Por amor a Jesus, eu deixo o pecado. Então, o pecado é algo que precisa ser tirado da nossa vida para que não suceda coisa pior. Que nós possamos aprender aqui, irmãos, que nós precisamos ter essa vida com Deus e ter uma vida verdadeiramente cristã com Deus. Não está mais em tempo de nós brincarmos de sermos cristãos. Nós precisamos ser verdadeiramente cristãos. Não peques mais. Mude. Mude. A nossa mudança é para ontem. É urgente. Nós não sabemos quando Jesus virá. Nós não sabemos quando a morte vai vir. Tem uma parábola que eu gosto muito, que Jesus fala, e que essa parábola sempre eu tenho à mente, que é a parábola do fazendeiro lá, né? Que ele plantou e vinha uma colheita muito grande, e ele falou:
Vou derrubar os meus celeiros, vou construir outros maiores ainda, né? E aí Deus fala para ele: louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens reservado. Então, às vezes, irmão, a gente faz muitos planos. Muitos planos. É natural nosso fazer planos, né? Mas nós não sabemos quando vai ser pedida a nossa alma. E nós temos que ter tesouros guardados no céu e não aqui na terra. E Jesus ensina isso para esse homem que ele curou. Não procure riqueza, tesouros aqui. Viva uma vida que agrade a Deus, para que não te suceda coisa pior. Então, ser cristão não é brincar, é mudar verdadeiramente a nossa vida. Abandonar o pecado e fazer o que agrada a Jesus.